com ESPN. Vocês acompanharam aí o fechamento da Sport TV, já deixando os créditos aos canais da ESPN Brasil. Torcedor flamenguista, se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença pra gente aqui dentro da plataforma. E não se esqueçam, pessoal, de ativar o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo que acontece com o Mengão. Bora aqui, pessoal, para esse pós-jogo dessa goleada do Mengão em cima do Corinthians. Bora pro jogo. Colocada. E tem explicação para isso, é uma sequência de jogos, às vezes não é o mesmo time, às vezes o Flamengo olha para o adversário e, como a gente falou, imagina que vai construir o resultado sem precisar colocar tanta intensidade, mas é um time muito bom, como a gente tem falado. O Felipe Luiz, ele faz um ótimo trabalho, ele sabe montar o time, ele tem uma organização. Tem a questão individual, mas tem muito uma organização tática também. E com relação à zaga é isso, Marcelo. São jogadores de muita confiança, né, que realmente sabem exercer essa função de zagueiros e que participam muito também da marcação sob pressão e participam muito também no início das jogadas, porque tem muita qualidade técnica. A gente fala que o Flamengo, o Gerson, a Arrascaeta, De La Cruz, enfim, tem muita qualidade técnica. Os zagueiros do Flamengo também têm. Eles sabem sair com a bola. O Wesley, por exemplo, o Wesley, o Ortiz, Léo Pereira, né, o Ayrton Lucas, o Alexandre quando joga, são jogadores que sabem fazer essa função defensiva, mas também sabem colocar esse Flamengo para frente. Ô, Zinho, já vamos falar mais sobre o Flamengo, mas o Cícero Melo acompanhou lá no Maracanã a partida. Vamos conversar com o Cícero Melo, zona mista, então. Quem passou por aí, o Cícero? Oi, Marcela, boa noite para você, para os companheiros, Fábio Luciano, Pascoalzinho e para o Fã de Esportes. Aqui no Maracanã tivemos um público excelente, 62.940 torcedores presentes, cerca de 60 mil rubro-negros e a diferença aí menos de 3 mil torcedores do Corinthians. O jogo que contou com a presença do novo técnico do Corinthians, Dorival Júnior. Ele estava numa cabine assistindo ao jogo, porque quem dirigiu o time foi o técnico interino pela terceiro jogo consecutivo, o Orlando Ribeiro. Flamengo foi um massacre rubro-negro desde o início do jogo. O Corinthians, vocês já comentaram, resistiu 4 minutos e meio até o primeiro gol do Flamengo. O primeiro tempo terminou 3-0. Se o Flamengo força no segundo tempo, poderia ter terminado aí 5 ou 6 tranquilamente. Com esses 2 gols, o Pedro, que reapareceu pela primeira vez como titular do Flamengo depois da volta de uma lesão que o tirou dos gramados quase 7 meses. Fez uma cirurgia no joelho, lesão muito grave, já tinha voltado, mas hoje, primeiro jogo como titular, fez 2 gols. E o Arrascaeta, mesmo sendo meia, é o artilheiro do campeonato nesse momento. Com o gol que fez, chegou a 5 gols na tabela dos artilheiros. O Cebolinha completou o marcador. Na zona mista, a principal figura que falou, claro, foi o artilheiro Pedro. Vamos ver o que ele falou a respeito da sua atuação, dos 2 gols e dessa grande vitória rubro-negra. Só tenho que agradecer a Deus por esse momento, por essa recuperação ter sido excelente, né? Eu voltei bem confiante, eu voltei sabendo que eu respeitei cada fase, cada processo da recuperação. Então isso foi super importante também. Então, e hoje poder fazer um jogo desse, né, com a vitória, né, com placar elástico, placar que foi muito bom. Agradecer aos companheiros, comissão técnica que fizeram parte dessa recuperação, desse processo. E sem dúvida nenhuma foi muito bom e tem sido boa também essa recuperação, essa fase inicial em jogos também. Porque não tem como a gente planejar a longo prazo, né? A gente tem que planejar a curto prazo, jogo a jogo, para ver como eu vou terminar cada jogo. Hoje foi um dia que eu pude jogar mais minutos, não sei se quase 70 minutos. É meu 5º jogo ainda, então está no processo inicial. Então, como eu falei, respeitar cada fase. Essa fase também é importante respeitar em minutagens, em ganho de minutos em jogos também. E a gente tem sido muito boa essa fase inicial. Estou me sentindo muito bem, então isso que é importante. Então a cada fase respeitar e ganhar minutagem e voltar ao meu melhor nível físico, que é isso que eu procuro. Tem muito campeonato pela frente, não tem como falar quais equipes que vão disputar pelo título. Então a cada jogo a gente tem que buscar a vitória, pensar em nós, pensar no nosso jogo, pensar no nosso dia a dia, e os outros adversários pensar neles também. Então acredito que a gente tem tido um início muito bom de brasileiro
e espero que a gente possa se manter até o final. Você está com meta de gol, Pedro, esse ano? Tem Isso 4, aí 5 jogos? Eu nunca tive uma meta assim em números. Como eu falei, a cada jogo eu busco dar o meu melhor. E como atacante eu tenho que buscar o gol sempre, né? Então, nem sempre eu vou fazer o gol, nem vai ser sempre 2 gols a cada jogo, mas buscar dar o meu melhor a cada jogo, assim como todos os companheiros têm feito. Tá aí o Pedro, que já tá voltando à velha fase e ia fazendo um gol de placa hoje aqui no Maracanã. Driblou, tirou da jogada 3 corintianos, chutou e o Hugo Souza evitou o gol. Seria um golaço realmente. Flamengo com uma campanha maravilhosa. No momento aí com 14 pontos ganhos, o dobro de pontos do Corinthians, que tem 7, em 6 jogos, Flamengo ainda invicto, 4 vitórias, 2 empates, 77% de aproveitamento. Para a gente terminar, vamos então aos próximos jogos dos 2 times. Agora no meio de semana, os 2 times mudam o foco, viram a chave, é Copa do Brasil. Na quarta-feira, o Corinthians joga em Novo Horizonte, estádio Jorge Ismael de Biase, contra o Novo Horizontino, primeiro jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. Um dia depois, quinta-feira, 8 da noite, o Flamengo vai enfrentar o Botafogo da Paraíba, que tirou o jogo da Paraíba e levou para o Castelão, em São Luís do Maranhão. E depois, no Campeonato Brasileiro, no final de semana, 7ª rodada, Flamengo joga, jogo difícil, no Mineirão, no dia 4 de maio, 18h30, contra o Cruzeiro. No sábado, dia 5 de maio, o Corinthians, na Neoquímica Arena, vai receber também num jogo complicadíssimo, 18 horas e 30 minutos, o Internacional de Porto Alegre. Voltamos aos estúdios. Beijo para você, Marcelo. Um abraço nos companheiros e no Fã de Esportes. Valeu, Cícero. Obrigada, viu? Um beijo para você. Campeonato Brasileiro não tem essa. É jogo difícil atrás de jogo difícil. Zinho, é um Flamengo que realmente vai passando por cima nesse Campeonato Brasileiro. Está na liderança, claro, ainda depende do restante da 6ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mas tem 14 pontos depois de 6 partidas e é o melhor início da história do clube na era dos pontos corridos do Campeonato Brasileiro. Olha... O Palmeiras, que está ali perto, né, que está olhando, já fica assim, rapaz, olha esse Flamengo. Mas são 2 grandes equipes que figuram, né, nesses últimos anos nessa disputa de campeonato. Se não é campeão, briga pelo título, é vice-campeão, fica em terceiro, estão sempre ali no G4, né? É um ano diferente, né? Vai ter a parada aí para o Super Mundial. Tem as competições agora mesmo, vira a chave, vai para a Copa do Brasil, já é focar, tem viagem. Com certeza o Felipe Luiz vai colocar um time totalmente diferente desse que começou o jogo. Ele já até falou ali que o goleiro vai ser o Matheus, né? Não sei se ele deve manter, ele falou isso na coletiva. Tem elenco para isso, para buscar poupar jogadores ou recuperar os atletas, porque é um ano de muitos jogos, de muitas competições. Para isso o Flamengo tem um elenco muito forte. O Campeonato Brasileiro vai depender muito disso, né? Vai ter momentos que a coisa começa a funilar e o treinador tem que fazer algumas escolhas. Por mais que ele tenha um elenco maravilhoso, mas ele tem na mente o time titular. Todo treinador tem o seu time titular. Ele pode mesclar aqui, mescla ali, e ao longo dessa temporada um fica num condicionamento melhor, apresenta o futebol melhor, pode ganhar posição, mas eu acredito, volto a falar, que o time que entrou hoje, você pode ter uma disputa do Cebolinha com o Bruno Henrique e na lateral esquerda. Para mim, o restante é o time titular do Flamengo. O time que começou hoje contra o Corinthians. E como vai estar o Flamengo na Libertadores? Vai ter momento que o Felipe Luiz vai falar assim, vou segurar. É isso aí, torcida do Mengão, e bora aqui para mais um conteúdo. Pessoal, comentando aí sobre o Memphis, né? O grande craque da Fiel, o cara que recebe não sei quantos por mês para ser o craque, o jogadoraço. Só que contra o Flamengo isso não cola, né, pessoal? O jogador sumido, até saiu de campo ali com uma lesão, não sei o que aconteceu. E o Benja, né, um corintiano fanático aí, cobra Memphis após derrota de Corinthians para o Flamengo. O jornalista criticou a atuação do time paulista. Como que não critica? O Flamengo amassou o Corinthians, cara. O Flamengo goleou o Corinthians por 4-0 neste domingo no Maracanã, pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro, após a derrota categórica. O jornalista Benjamin Beck utilizou as redes sociais para criticar a partida e do elenco alvinegro. Os principais alvos foram o goleiro Hugo Souza e o atacante Memphis Depay.
O arqueiro protagonizou um erro crucial na partida que originou o terceiro gol do Flamengo no confronto. Por outro lado, o Memphis teve uma participação bem discreta na partida. O holandês chegou a sair de campo aos 39 minutos. Após sentir dores no joelho, ele deixou o gramado mancando. O jogo parecia de campeonato carioca, tamanha facilidade. Nos últimos 3 jogos do Brasileirão, o Flamengo marcou 10 gols e não sofreu nenhum. O Corinthians podia ter tomado de 7, 8 ou 9. Iniciou o jornalista antes de analisar a partida dos jogadores. Hugo teve um primeiro tempo muito ruim, cara, para com esse negócio de sair jogando com os pés. O time do Corinthians pareceu que estava em uma feijoada na barriga, com uma feijoada na barriga. O Depay jogar contra o Sport é fácil e contra o Flamengo, finalizou. Em campo, a equipe de Felipe Luiz foi bastante superior nas ações de jogo. Além de gol originado pela falha de Hugo Souza, o rubro-negro voltou a balançar as redes em outras 3 oportunidades. É isso aí, torcida do Mengão. Agradeço a vocês pela companhia. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário. Isso faz uma enorme diferença pra gente aqui dentro da plataforma. E não se esqueçam, pessoal, de ativar o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo que acontece com o Flamengo. Desde já agradeço, valeu!